Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Ecologia, esta fantástica área da Biologia que se preocupa em entender a relação dos seres entre si e com o meio. E é justamente sobre isso que nós iremos tratar hoje. Hoje nós vamos falar especificamente de relações intra e interespecíficas. No vídeo passado, eu já dei a introdução ao assunto, trazendo os padrões, bem como uma introdução geral das relações entre os seres vivos e por que eles fazem isso, para chegar a este momento que nós estamos hoje. Como foi uma introdução apresentando padrões, não tem uma quebra tão grande você assistir este vídeo e depois correr lá para assistir o vídeo inicial de introdução. Você pode fazer essa dinâmica também, beleza? Mas é importante também assistir o vídeo de introdução depois. Se você caiu de paraquedas agora aqui no canal, depois corra lá, assista o vídeo de introdução para ficar fera neste conteúdo que é tão importante para o Enem. E para a gente saber tudo sobre as relações entre os seres vivos, as chamadas relações ecológicas, vamos aprofundar no conteúdo. Então, entronize que você vai entrar numa sala de aula, corra lá, pegue seu lápis, seu caderno, sua caneta, sua xícara de café, seu copo com água, sente em um local confortável e nós vamos iniciar o nosso assunto. Lembrem-se sempre, olha lá embaixo, se tiver vermelho é porque tu não é inscrito, sente o dedo, assine o canal, aperte no sininho também para receber notificação, tem muita coisa boa chegando, muito vídeo saindo, tem muita coisa para o Enem, então se você quer arrebentar no Enem, aperte no sininho, não perca nenhum vídeo, deixe aqui seus comentários com dicas e sugestões para nós e compartilhe o vídeo com seus amigos, galera. Vamos ajudar o projeto para a gente crescer o canal. Tranquilo? Lembrem-se sempre, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da imensa Amazônia cheia de relações complexas entre os seres vivos. Galera, não vou trazer aqui para vocês a nossa tradicional codificação que nós fazemos em cada um dos vídeos, porque já fiz lá no vídeo de introdução apresentando o Nemo e a relação que ele estabelece com a anêmona, que é de uma criatividade que os produtores colocaram ali na animação de forma brilhante e fantástica, beleza? Mas vou trazer essa relação e apresentar como ela é mencionada na animação. Mas quando chegar a hora, beleza? Vou lembrar dessa codificação. Então, como nós já temos uma codificação, como este vídeo é uma continuidade, eu não apresentei para vocês a codificação deste vídeo especificamente. Então, mas para a gente avançar, nós precisamos entender como as relações foram organizadas então por nós. Da seguinte forma, nós temos as relações chamadas então de intraespecífica e as relações interespecíficas. Relações intraespecíficas são aquelas em que os indivíduos envolvidos são da mesma espécie. Ou seja, é uma relação entre espécimes da mesma espécie. Relação interespecífica é entre indivíduos de espécies diferentes. Tanto a relação intra quanto a relação interespecífica pode ocorrer de duas formas. Elas podem ser harmônicas, quando nenhum indivíduo envolvido na relação perde, e ela pode ser desarmônica. Aí, obrigatoriamente, um dos indivíduos ou os dois, existe, professor, isso? Existe, ou os dois irão perder. E aí, nesse caso, a relação é extremamente tóxica, né, galera? Então, mas precisamos relatar ela aqui porque cai no Enem, está na matriz de referência e vamos entender tudo sobre a relação entre seres vivos. Para a gente compreender esse universo da ecologia que trata sobre a relação entre os seres e dos seres com o meio, vamos então aprofundar no conteúdo, começando das relações
intraespecífica. A relação intraespecífica, então nós vamos falar de algumas relações intraespecíficas, primeiro as harmônicas e depois as desarmônicas. Beleza? Então vamos lá. Relação intraespecífica harmônica. A primeira aqui que eu trago para vocês é a relação de colônia. O que seria uma colônia, professor? Uma relação de colônia. A relação de colônia é estabelecida entre seres da mesma espécie que, em conjunto, encontram condições melhores de vida e esses indivíduos passam, inclusive, a imprescindir desta relação. De forma que, nestas colônias, esses indivíduos passam a estar, então, juntos anatomicamente. Existem dois tipos de colônia. São elas as colônias isomorfas e as colônias heteromorfas. Vou dar um exemplo das duas. Colônias isomorfas ocorrem muito em algas do gênero Volvox. Essas algas, então, vão se juntando anatomicamente unidas para encontrar melhores condições de vida, ou seja, um local ao sol para fazer fotossíntese e produzir carboidrato, basicamente. E aí o que acontece? Por que elas encontram melhores condições de vida assim? Porque se um desses indivíduos não conseguiu, por algum motivo, não teve acesso à luz ou coisa parecida, produzir carboidrato a partir da sua fotossíntese, o que um outro indivíduo produziu na colônia será distribuído entre todos os membros de forma igualitária. Então, todos vão ganhar. Isso em uma colônia isomorfa, onde todos os indivíduos são iguais e estão unidos anatomicamente. Uma colônia heteromorfa, obviamente, o nome já diz, hétero diferente na forma. Seriam aqui de indivíduos com formas diferentes. Esses indivíduos, estão também unidos anatomicamente e todos eles vão ganhar na relação colonial. Um exemplo de colônia heteromorfa, professor, seria os recifes de corais, onde nós temos quinidários da classe Anthozoa, que estariam ali unidos entre si, formando o gigantesco recife de coral a partir de produção ou síntese calcária, de esqueleto calcário desses indivíduos, vão formando ali, inclusive, verdadeiros berçários em ecossistemas tão importantes para outras espécies que não só para os quinidários que estão envolvidos na relação de colônia. Mas para os quinidários que estão ali envolvidos, também há essa distribuição de alimento entre eles. Beleza, galera? Então nós temos aqui isomorfa, relação entre algas do gênero Volvox, que estão unidas entre si, formando a colônia, anatomicamente unidas, e como uma relação heteromorfa, nós temos então de colônia os recifes de corais, formado então por quinidários da classe Anthozoa. Tranquilo? Vamos ao nosso próximo exemplo, que seria aqui então o exemplo de sociedade. Onde que eu encontro sociedade, então? A maioria delas, as mais clássicas, são encontradas entre os chamados insetos sociais. A abelha é uma já bem batida, mas eu estou trazendo ela aqui para vocês, porque além de cair muito nas provas e nos vestibulares, ela também é bastante interessante, muito interessante. Aqui nós temos uma relação entre indivíduos da mesma espécie que em conjunto encontram melhores condições de vida, mas que não estão unidos anatomicamente. Ou seja, essa relação não é imprescindível para esses espécimes que estão envolvidos na relação de sociedade. Então, eles podem viver fora da sociedade, mas na sociedade eles encontram uma condição tão boa, tão vantajosa, que eles preferem viver em sociedade. No caso das abelhas, elas têm distribuição de tarefas e a maioria dos insetos sociais, quiçá todos, terão também essa distribuição. Nas abelhas nós temos 3 tipos de tarefa, que é a rainha, basicamente a rainha é reprodutora.
Nós temos então as operárias, são fêmeas também, que são produzidas todas filhas da rainha, que terão a função ali de, além de proteger a colmeia, de coletar pólen, coletar néctar, enfim, trazer todos os atributos florais para a colmeia e lá produzir os insumos para a sobrevivência, a produção e reprodução da colmeia. E nós temos os zangãos. Quem são esses indivíduos? São os machos, que também têm o papel de reprodução. Só que a vida de um zangão, galera, é muito triste. Por quê, professor? Porque, na verdade, como funciona o processo da sociedade? Dando um pitaco bem rapidinho aqui das abelhas. A rainha vai produzindo operárias, 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 zangãos, operárias, zangãos, operárias e assim sucessivamente. Só que chega um momento em que ela vai poder escolher ali entre as operárias abelhas que ela acha mais perfeita. E aqui existem estudos, inclusive, para tentar identificar por que a rainha escolhe uma ou outra. São fatores genéticos, galera. Ela consegue identificar padrões ali que ela vai escolher uma daquelas abelhas. Então, ela separa aquelas abelhas que foram escolhidas, selecionadas ali entre as operárias e começa a alimentar. Ainda não são abelhas, na verdade, né? Ainda estão no processo de metamorfose para depois se transformar em abelha. E começa a alimentar aquela abelhinha bebê, uma pupa, na verdade uma lavinha, né? Vai alimentando aquela abelhinha bebê com um tipo de alimento diferente, chamado então de geleia real. Isso é vendido no supermercado. A gente tira a geleia real das colmeias, além do mel, para vender no supermercado. Eu nunca comi geleia real, mas deve ser muito delicioso, né, galera? E aí começa a alimentar lá essas abelhinhas com geleia real e essas abelhas vão virar princesas. Quando estão preparadas para a reprodução, essas princesas então saem num voo nupcial, voando ao redor da colmeia, e os zangões saem atrás dessas princesas. Quando chega na princesa, ele vai copular com a princesa, e aí o que vai acontecer? Depois da cópula, quando ele sai, o aparelho reprodutor dele fica grudado no aparelho reprodutor da princesa. Vocês pensavam que era um conto de fadas, né? Mas na verdade está começando a virar Halloween. O negócio aqui é bizarro. E aí a princesa sai voando com o aparelho reprodutor do zangão pendurado nela e pulsando, jogando o espermatozoide para dentro dela para garantir a reprodução. E ela então vai procurar um novo local para construir o seu reinado, uma nova colmeia. Ela será a partir daí uma rainha. E o zangão, professor? Morreu. O zangão não sobrevive, galera. É o último voo da vida dele, é o voo nupcial. Que triste, né? A vida de um zangão. Pois é, mas enfim, né? É essa relação estabelecida de sociedade dentro das abelhas. Galera, uma vez caiu no Enem, e eu preciso falar disso aqui para vocês, vou falar de forma genérica, não vou apresentar a questão aqui, porque é um fator muito importante. Uma vez caiu no Enem a seguinte pergunta: um formigueiro formado de insetos sociais tem relações estabelecidas com distribuições de tarefas dentro da sua organização. O local onde essas formigas moram pode ser então classificado em letra A, sociedade, letra B, colônia, letra C. Aí ele vai distribuindo outras relações ou outros tipos de argumentações biológicas. Mas letra A, sociedade, letra B, colônia. Aí você lembra assim, o professor falou que as abelhas formam relação de sociedade. Vai lá e pá, marca a letra A e pá, errou. Que isso, professor? Por quê? Tomem cuidado. O local onde mora e o enunciado pedia isso é a colônia. A relação entre os indivíduos é a sociedade. Olha só. Por quê? A colmeia é a colônia. A relação entre as abelhas é de sociedade. O formigueiro é a colônia. A relação entre as formigas é a sociedade. O cumpizeiro é a colônia. A relação entre os cupins é a sociedade. Beleza, galera?
não confundam mais isso. Vamos recordar disso daí na hora da prova, na hora do vestibular, na hora do Enem, beleza? E não vamos errar sobre isso daí. Então, vamos agora para as assim chamadas relações desarmônicas intraespecíficas, relações tóxicas entre os seres da mesma espécie. Será que tem relação tóxica também na espécie humana? E acho que sim, hein? Mas depois a gente vê isso. Vamos lá? Galera, como primeira relação tóxica aqui de relação intraespecífica, nós temos a competição. Existe competição dentro da mesma espécie e os indivíduos vão competir por uma série de fatores. Alimentação, território, por fêmea, enfim. Então, existe uma competição entre os indivíduos na mesma espécie. Nós já vimos isso ocorrer em alcatéias de lobos, né, com carneiros na montanha. Você vê que os carneiros lá na montanha, a briga dos caras é selvagem, né? Então eles saem correndo ali, tomam distância, dão impulsionamento e dão de testa um no outro até um não aguentar mais. Eles estão brigando, estão competindo. Então existe a competição entre os indivíduos. Mas como exemplo especificamente, eu quero trazer aqui para você um peixinho que parece muito simpático. Eu tenho aqui no meu aquário ele, parece muito simpático, mas ele é extremamente territorialista, extremamente competitivo, que é o acará-bandeira. E ele briga, gente, ele briga e pode até matar o outro. Então, mas na competição do acará-bandeira, mas também dos lobos e dos carneiros da montanha, geralmente na competição a gente classifica como os dois perdendo. Por quê? Porque apesar de um ter ganhado e chegou aqui a Chitara, você faz competição com os outros gatos? Não sei. Enfim, então tá aqui a Chitara. Chegou, ela tá carente hoje, gente. Mas quer participar do nosso vídeo. Então fica aí, Chitara. Então, nós temos aqui, na competição, geralmente os dois perdendo. Por quê? Porque vocês podem pensar lá. Então o indivíduo vai brigar e um dá um soco no outro e arranca o dente. Aí o outro puxa o cabelo e arranca um tufo de cabelo. Aí o outro responde que perdeu o tufo de cabelo com uma gatanhada na cara que arranca um olho. Aí o outro dá um soco no meio da testa que ele cai duro no chão e morre. O cara que morreu perdeu a vida, que é muito importante. Mas o outro perdeu um dente, perdeu um olho. Então é melhor não ter entrado nessa situação. O outro não teria perdido a vida, o outro não perderia o dente e o olho. Então, por isso, na competição, a gente classifica que os dois perdem, tá certo? Lembrem-se disso. Relação tóxica é sempre assim, né, galera? Mas existe até no reino animal. Fazer o quê, né? Escassez de recurso leva a essas condições. E vamos, então, para a nossa última relação das relações intraespecíficas, que é a mais tóxica de todas, também uma relação desarmônica, que é o canibalismo. Aí aqui, galera, o indivíduo irá predar o outro da mesma espécie. Canibalismo ocorre, então, com vários seres vivos, mas um dos mais clássicos é o da louva-a-Deus. A louva-a-Deus, então, depois da cópula, ela corta a cabeça do macho e come o macho. A viúva negra também é um clássico tipo de relação tóxica, desarmônica, intraespecífica. Também depois da cópula come o macho. O polvo, ele tem uma questão parecida. A fêmea, quando entra no cio, ela começa a liberar uma série de feromônios para que o macho consiga identificar que ela está no cio e não querer comer ela. Olha só. E aí, o que vai acontecer? Depois que eles acasalam, aí o macho fica extremamente debilitado, enfraquecido, e a fêmea tenta comê-lo. Na maioria das vezes consegue. Então o macho tem que acasalar depois e, com a energia que sobrou dele, sair nadando ali na maior velocidade que ele pode. Porque se a fêmea pegar, também vai comê-lo. Então existe um grande nível de canibalismo dentro desse tipo de molusco. Então, louva-a-Deus, viúva negra, também
entre os povos tem muito canibalismo, principalmente no ato reprodutivo. Mas por que, professor? Por que isso acontece? Existem várias teorias aqui apontadas para essa questão. Louva-a-Deus, por exemplo, viúva negra, tem que produzir muitos ovos. A primeira fonte de proteína ali é o macho, então ela já come, porque vai precisar de muita proteína para produzir muitos ovos e alimentar essa prole. E uma outra questão é a questão da diversidade. Uma louva-a-Deus bota mais de 1000 ovos. Então, por exemplo, uma viúva negra também bota muito ovos. Então, o que vai acontecer? Quantos ovos pode botar uma louva-a-Deus? 1000. Mas o macho pode fecundar os ovos de quantas louva-a-Deus? Quantas ele conseguir. Mas no caso do macho da louva-a-Deus, uma só. Por quê? Porque ele vai ser morto na primeira cópula. Então significa que essa louva-a-Deus terá 1000 filhos e o macho terá 1000 filhos. Se isso não ocorresse, uma louva-a-Deus fêmea teria 1000 filhos e o macho teria 10.000, 20.000 filhos e assim sucessivamente. Para cancelar isso e garantir a diversidade, a fêmea corta a cabeça do macho, come ele, garante o nutriente dos seus filhotes e estabelece uma relação bem tóxica e bem clássica dentro do reino animal. Mas aqui então estão as relações intraespecíficas, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vamos ver então as relações interespecíficas, harmônicas e desarmônicas, mas isso é uma outra história. A gente se encontra lá, se você, obviamente, assinar o canal, apertar o sininho, deixar seu like, seu comentário e compartilhar. É isso mesmo. E até lá, você já sabe, falou!